Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia aí, boa tarde, boa noite. Voltando ao nosso segundo bloco, vamos resolver juntos a nossa peça, que hoje são os memoriais finais, tá? As nossas alegações finais na forma de memoriais. Vamos passar então para a leitura juntos do nosso enunciado para fazermos juntos a nossa peça. Vou trazer aí para vocês o enunciado. Vejam aí. Em 3 de outubro de 2016, na cidade de Campos, no estado do Rio de Janeiro, Lauro, 33 anos, que é obcecado por Maria, estagiária de uma empresa que está situada no mesmo prédio em que fica o seu local de trabalho, não mais aceitando a rejeição dela, decidiu que a obrigaria a manter relações sexuais com ele, independentemente da sua concordância. Então, vamos ver, gente, vamos lá lembrar da questão do iter criminis. O que se trata o iter criminis? São as fases para, enfim, a consumação e exaurimento do crime. Primeiro é a cogitação. Segundo são os atos preparatórios, os atos executórios, a consumação e, por fim, o exaurimento. Gente, lembrando que os dois primeiros atos, em regra, né, a não ser lá nos crimes, por exemplo, nos crimes em relação a terrorismo, que se pune os atos preparatórios, mas aqui nós estamos tratando do Código Penal. Vamos lá. Cogitação e atos preparatórios, eles são impuníveis. Então, vamos já passar por essa percepção. Aqui, o nosso cliente, ele cogitou praticar estupro contra Maria. Vamos ver o desenrolar da questão. Confiante em sua decisão, ele então resolveu adquirir arma de fogo de uso permitido, considerando que tinha autorização para tanto e a registrou, tornando-a regular. Vejam, então, que agora o nosso cliente começou para os atos preparatórios. Ele já foi e decidiu adquirir uma arma. Amanda, ele cometeu um crime? Não, porque ele adquiriu a arma de forma legal, porque ele tinha autorização. Além disso, ele regularizou a arma, registrando a arma. Então, não há crime aqui. Precisando que alguém o substituísse no local do trabalho, no dia do crime, ele narrou a sua intenção criminosa para José, o seu melhor amigo, que nem vai ser tão melhor amigo assim, porque vocês vão ver, né, que José dedurou o nosso cliente. José é melhor amigo com quem trabalha, assegurando-lhe que comprou a arma exclusivamente para ameaçar Maria a manter com ele conjunção carnal, mas que ele não pretendia lesionar Maria de forma alguma. Ainda esclareceu a José que alugou um quarto em um hotel e comprou uma mordaça para evitar que Maria gritasse e os fatos fossem descobertos. Então, vejam que o nosso cliente, ele preparou o crime. Então, ele comprou a arma, ele comprou a mordaça, ele alugou o hotel. Só que isso, gente, ao nosso sentir, obviamente, são atos o quê? Preparatórios e, portanto, o quê? Impuníveis. Já que a prática mesmo, a execução do núcleo do tipo constrangimento da vítima a praticar ato libidinoso ou conjunção carnal, não foi praticado pelo nosso cliente. O nosso cliente sequer chegou perto de Maria. Vamos ver o decorrer aí do nosso caso. Quando o Lauro saía de casa, o nosso cliente saiu de casa em seu carro para encontrar Maria, ele foi surpreendido pela viatura da Polícia Militar, que havia sido alertada por José, o melhor amigo do nosso cliente, sobre o crime prestes a acontecer, sendo efetuada, então, a prisão de Lauro em flagrante. Em sede policial, Maria foi ouvida afirmando, apesar de não apresentar documentos, que tinha 17 anos e que Lauro sempre manteve comportamento estranho com ela, razão pela qual tinha interesse em ver o autor dos fatos responsabilizado criminalmente. Vejam que a Maria, ela afirmou ter 17 anos, mas ela não demonstrou a idade dela através de documentos. Isso já é um tópico muito importante quando vocês forem ver a capitulação lá do crime, tá? Então, a Maria, ela tinha 17 anos,
Ela afirmou ter 17 anos, mas não havia prova documental a respeito da idade dela. Após receber os autos e considerando que o detido possuía autorização para portar arma de fogo, o Ministério Público, então, denunciou Lauro apenas pela prática do crime de estupro qualificado, previsto no artigo 213, parágrafo 1º, cumulado com o artigo 14, inciso 2, que é a tentativa. Cumulado também com o artigo 61, inciso 2F, todos do Código Penal. Pessoal, vamos lá no Código Penal e vamos ver primeiro essa questão das circunstâncias agravantes, tá? Que o Ministério Público colocou o Lauro. O Ministério Público colocou que Lauro, artigo 61, cometeu o crime com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade ou com violência contra a mulher na forma da Lei Maria da Penha. Vejam que aqui não existe isso, né? Lauro, ele não mantinha nenhuma relação de afetividade com a vítima, nem relação doméstica ou de coabitação com ela, e muito menos de abuso de autoridade, já que ele trabalhava numa empresa e a vítima trabalhava em outra. Então, aqui, nós já temos motivos para pedir o afastamento dessa circunstância agravante em virtude da não ocorrência, porque não há relação doméstica e familiar entre a vítima e o acusado, e o réu, tá? Ótimo. Outro ponto aqui que nós vamos ver, do artigo 213, vamos lá verificar o artigo 213. Vejam o que diz o parágrafo 1º. Se a conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 ou maior de 14, a pena é de reclusão de 8 a 12 anos. Gente, pelo amor de Deus, vejam aqui, não há a possibilidade de estar aqui imputado essa qualificadora ao nosso cliente, porque não há prova de que a vítima ela é menor de 18 anos. A vítima afirmou em seu depoimento que ela tem 17, mas não há prova documental da idade dela. Então, o que a gente pode pedir aqui também? O afastamento dessa qualificadora, considerando que não há prova nos autos acerca da idade da vítima, porquanto não foi juntada prova documental a esse respeito. Vamos continuar, pessoal. O processo ele teve regular prosseguimento, mas em razão da demora para a realização da instrução, Lauro foi colocado em liberdade. Na audiência de instrução e julgamento, a vítima Maria foi ouvida, confirmou as suas declarações em sede policial, disse que tinha 17 anos, apesar de ter esquecido o seu documento de identificação para confirmar. Apenas apresentando cópia de sua matrícula escolar, sem indicar data de nascimento, para demonstrar que de fato era Maria. Gente, Maria, ela não trouxe novamente um documento que demonstre que na data dos fatos ela tinha menos de 18 anos, ou seja, que ela tinha 17 anos, como ela afirmava. Como eu vou condenar uma pessoa a um crime qualificado por conta da idade da vítima, sendo que eu não tenho prova documental da idade da vítima? Então, nós já temos aí motivos suficientes para pedir o afastamento dessa qualificadora, tá? Porque em sede policial ela não trouxe essa informação, ela não juntou esse documento, e em sede judicial, quando ela foi ouvida judicialmente, ela também não trouxe, tá? José foi ouvido e também confirmou. José é o nosso amigo que, né, dedurou o nosso cliente. E também confirmou os fatos narrados na denúncia, assim como os policiais. O réu, ele não estava presente na audiência por não ter sido intimado. Apesar de seu advogado ter se mostrado inconformado com tal fato, o ato foi realizado porque o interrogatório seria feito em outra data. Gente, não existe, né? O réu ele tem que ser intimado para comparecer na audiência de instrução e julgamento, sob pena de cerceamento de defesa, sob pena aí de ir contra o princípio da ampla defesa também, né? Então, pessoal, o réu, além da sua defesa técnica, ele tem que se defender também, né? Então, o seu interrogatório é um direito dele de defesa. Então, vejam que a ausência de intimação gera a nulidade dessa audiência, tá? Então, a ausência de intimação do réu para a audiência de instrução e julgamento gera a sua nulidade, porque ela não deveria ter sido realizada sem a presença do réu, porque ele não foi intimado.
Na segunda audiência, o nosso cliente, o Lauro, foi ouvido e ele confirmou integralmente os fatos narrados na denúncia, mas demonstrou não ter conhecimento sobre as declarações das testemunhas e da vítima na primeira audiência. Vejam que aí também nós temos uma informação importante. Eu falei que na peça, nos memoriais finais, nós temos que exaurir todas as matérias de defesa para o nosso cliente. E vejam que o Lauro, ele fez o quê, gente? Confessou. E, portanto, para ele se aplica uma circunstância que atenua a pena prevista lá no artigo 65. Então, pessoal, quando nós formos confeccionar a nossa peça, nós vamos pedir o reconhecimento dessa atenuante da confissão do nosso cliente, tá? Na mesma ocasião, foi ainda juntado o laudo de exame do material apreendido, o laudo da arma de fogo demonstrando potencial lesivo e a folha de antecedentes criminais, sem outras anotações. Quando eu falei para vocês que nós temos que exaurir mesmo. Vejam que o nosso cliente, então, ele é primário de bons antecedentes e não há nenhuma circunstância judicial prejudicial para ele prevista lá no artigo 59 do Código Penal. E, portanto, nós vamos pedir que seja fixado, obviamente, a pena no patamar mínimo e que seja também respeitado o regime inicial de cumprimento de pena com base na pena mínima fixada. Ótimo, né, pessoal? Então, vejam, se as circunstâncias do artigo 59 são favoráveis, se o nosso réu é primário de bons antecedentes, nós vamos pedir, então, para ser fixada a pena no patamar mínimo e, consequentemente, fixado o regime inicial de cumprimento da pena no patamar previsto para a pena mínima combinada. Ótimo. Em seguida, a defesa técnica de Lauro foi intimada em 4 de setembro de 2018, numa terça-feira, sendo quarta-feira o dia que começa o nosso prazo, quarta-feira é um dia útil em todo o país para apresentação da medida. Então, qual que é o nosso prazo? 5 dias. Se o nosso prazo começa no dia 5, nós temos até o dia 10 para apresentar os memoriais finais. Ótimo, pessoal. Então, vamos fazer a nossa peça. Considerando, então, as informações narradas, vamos fazer a nossa peça. Já passei para vocês as informações principais. Primeira informação, né? Trouxe para vocês o endereçamento. Qual que é o endereçamento? Ao juízo criminal responsável, né? Então, para o juiz de Campos, na cidade do Rio de Janeiro. Então, nós vamos colocar lá endereçamento. Excelentíssimo senhor doutor juiz da Vara Criminal de Campos do Rio de Janeiro, tá? E aí, gente, nos fatos, nós vamos narrar de forma breve, porque nós temos muitas alegações no mérito, o que for necessário para nós. Amanda, eu preciso narrar tudo que está aqui? Não, vocês vão falando com as palavras de vocês as informações importantes para vocês, tá? Então, que ele foi denunciado, que ele não foi intimado da audiência, que existe o iter criminis, né? E que e que ele não executou o crime, que não foi executado o núcleo do tipo penal do artigo 213, que há aqui somente atos preparatórios. Então, tudo isso você vai fazer dos fatos, vai fazer aqui um breve resumo dos fatos. Amanda, eu posso copiar as informações? Não. Eu posso criar as informações? Não. Você vai falar com as suas palavras um breve resumo desses fatos. Beleza? E aí, quais são as nossas teses, Amanda? A primeira tese, tá? Então, dos fatos, a primeira tese é uma preliminar, que nós vimos que existe uma nulidade por ausência de intimação do nosso cliente, que configura que, obviamente, infringência ao princípio da ampla defesa por configurar cerceamento de defesa. Então, de acordo com o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal e o artigo 564, inciso 4 do CPP, você vai pedir que sejam anulados todos os atos que foram feitos até agora durante o processo, desde o dia da primeira audiência em que o nosso réu não foi intimado. Então, a ausência dele gera a nulidade de todos os atos praticados até então. Ótimo, essa é a nossa primeira tese. Então, vamos passar para o mérito.
Qual que é a nossa tese principal que eu falei para vocês? Nós temos que bater na tecla da tese principal. O que eu quero? Absolver o meu cliente, óbvio. Então, aqui, nós vamos pedir a absolvição dele porque não foram praticados nenhum ato executório. Pelo iter criminis, só há aqui a cogitação e a preparação. E, portanto, se os atos preparatórios são impuníveis, o nosso cliente tem que ser absolvido, obviamente. Tá, pessoal? Então, nós vamos pedir a absolvição do nosso cliente em virtude dos atos preparatórios serem o quê? Impuníveis. E aí a gente vai trazer as teses subsidiárias. Subsidiariamente, o que a gente tem aqui de interessante? Qual que é a principal tese? Obviamente, o afastamento da qualificadora prevista no parágrafo 1º do artigo 213, porquanto não há prova documental a respeito da idade da vítima. Outro ponto, gente, que nós vamos pedir que seja aplicada a pena no mínimo legal, no patamar mínimo, porquanto as circunstâncias do artigo 59 são favoráveis, considerando também que o nosso cliente é primário e de bons antecedentes. Além disso, nós vamos pedir o afastamento da circunstância agravante, considerando que o nosso cliente não tem com a vítima nenhuma relação de coabitação, nenhuma relação de violência que identifique aí violência doméstica ou familiar contra a mulher. Tá? E depois também, subsidiariamente, nós vamos pedir o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea do nosso cliente, previsto lá no artigo 65, inciso 3 do Código Penal. Além disso, gente, nós vamos pedir a aplicação do regime inicial de cumprimento de pena pelo regime, obviamente, primeiro, do aberto, e caso Vossa Excelência não entenda, que seja pelo semiaberto, de acordo aí nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, B, a linha B ou C do Código Penal. Além disso, também, pessoal, nós vamos pedir a aplicação da suspensão condicional da pena nos termos do artigo 77 do Código Penal. Outro ponto também que nós temos que pedir, pessoal, é a redução da pena na máxima, na condição máxima que tiver em relação à tentativa, já que foi imputado ao nosso cliente o artigo 213 na forma tentada. Então, nós vamos pedir que seja aplicada a causa que mais diminua, obviamente, a causa que mais diminua a pena do nosso cliente, tá? E com base nisso, nós vamos pedir aí a aplicação do regime mais favorável de acordo com a pena, seja o regime aberto, seja o regime semiaberto. Beleza, pessoal? E aí nós vamos fazer o nosso pedido. Preliminarmente, que seja reconhecida a nulidade desses atos praticados até a audiência de instrução e julgamento. No mérito, nós vamos pedir a absolvição do nosso cliente com fulcro no artigo 386, inciso 3 do Código Penal. E aí nós vamos pedir as teses subsidiárias, o afastamento da qualificadora prevista no parágrafo 1º, o afastamento da circunstância agravante prevista no artigo 61, e vão pedir o reconhecimento da atenuante, a redução máxima em caso, né, na questão da tentativa, e vamos pedir a aplicação do regime de bens, o aberto, ou caso a Vossa Excelência não entenda, que seja aplicado o semiaberto. Beleza, pessoal? Então, é isso que temos aí na nossa peça de hoje, tá? Trouxe aí para vocês todas as teses e acho que vai ficar mais fácil que vocês façam aí sozinhos também essa peça, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu me coloco inteiramente à disposição de vocês e até a nossa próxima aula. Um beijo para todos. Tchau, pessoal!